Gênesis, capítulo de número 32 e versículo de número 27. Quero que você esteja tomando posse desta palavra. Eu quero que você já esteja crendo que Deus falará contigo de uma forma poderosa e de uma forma gloriosa. Amém? Acharam aí? Tomaram posse? Está escrito assim, ó. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. O Senhor, numa teofania, ele na forma humana, está agora lutando com Jacó. E ele vai perguntar para Jacó qual era o nome dele. E Jacó vai dizer: Jacó, este é o meu nome. E aqui está uma revelação muito grande. Há um grande ensinamento contido dentro desta passagem, que vai servir muito para os nossos dias, principalmente para nós que já tivemos um encontro com Deus e para essas pessoas que buscam este verdadeiro encontro, esses que querem realmente ter uma experiência com o Senhor de uma forma gloriosa e tremenda. Você crê? Vou ler de novo, e se você puder aí na tua casa, à medida que eu for lendo, você vai repetindo, aí você já vai tomando posse, já vai fazendo com que esta palavra, a qual o Senhor separou para as nossas vidas hoje, comece a produzir resultado na sua vida de uma forma gloriosa. Diz assim, ó: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Crê que Deus fala conosco através dela? Então feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus e soberano, Pai, Deus amado, Deus bendito, glorioso e eterno, Senhor e Salvador de nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na Tua Escritura, na Tua Palavra. Fala conosco, toma o lugar do pregador, unge os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e com autoridade, e que a Tua Palavra, Senhor, ela vá e produza resultado para o qual o propósito está sendo enviada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Senhor. Então vamos lá. Jacó. Nós aprendíamos no outro dia que Jacó, ele tinha uma grande promessa sobre a vida dele. Uma promessa que era bem maior do que o direito que o seu irmão possuía por ser o primogênito. Só que Jacó, ele vai receber do pai todas as bênçãos. Ele vai ser colocado agora a receber sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, todas as bênçãos que o pai dele possuía e transferira para ele naquele momento. Só que algo ainda tinha que se concluir. O tempo de Deus para que a mudança, a transformação total na vida de Jacó ocorresse. Repare que Jacó, ele lutou, ele conquistou a bênção, ele estava em posse da bênção diante de tudo que ele havia feito, a bênção era sobre ele, mas ele vai passar por momentos terríveis, ele vai enfrentar situações, vamos dizer, dificílimas na sua vida. Jacó, depois que recebe a bênção, depois que ele é abençoado pelo seu pai, Jacó vai ter que sair da sua casa. Ele vai ter que ir para a casa do seu tio Labão em Padan-Aram, porque o seu irmão está furioso, o seu irmão está indignado pelos atos cometidos por Jacó, debaixo da orientação de sua mãe. Jacó, ele está agora com a bênção, porém tem que fugir, vai ter que se esconder. Até parece Davi abençoado, ungido, separado por Deus, mas vive fugindo de Saul, vive se escondendo, até que o tempo de Deus, para que ele assuma o reino de Israel, se cumpra. Então nós temos que entender isso. Desde o momento em que eu sou abençoado, de que a bênção de Deus ela vem e me alcança, existe um tempo também preparado por Deus. Existe um tempo determinado para que aquela bênção comece a produzir grandes resultados. No caso de Jacó, fatores vão fazer com que esse tempo seja ainda prolongado. Fatores que poderiam ter sido abreviados,
fatores que poderiam ter sido retirados da vida dele, mas por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta às vezes de uma vida espiritual com Deus, Jacó vai ver os seus sonhos sendo colocados a se cumprir anos depois. Eu quero que você vá comigo em Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10, onde nós vamos aprender de fato quais foram os fatores que fizeram com que a bênção, este grande momento de grande bênção da parte de Deus, não ocorresse de imediato, não viesse acompanhar Jacó já naquele momento do primeiro encontro que Jacó ele vai ter com Deus. Está escrito o seguinte, preste bem atenção, versículo 10 do capítulo de número 28. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Versículo de número 11 diz: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Jacó está peregrinando em pleno deserto, não tem aonde reclinar a cabeça, havia abandonado e deixado tudo que até então ele possuía naquela fuga, naquele momento, tentando escapar de toda a raiva, de todo o ódio que seu irmão está em relação a ele por conta dele ter tomado a sua bênção. E naquele momento Jacó, ele está cansado. O deserto, ele faz com que as nossas forças físicas comecem a se esvaecer. Jacó está cansado, ele não está suportando aquela caminhada longa, e além, o dia também havia chegado ao fim e a noite, aproximando Jacó, ele vai se deitar. E é impressionante como que Deus às vezes escolhe este momento do nosso descanso para falar conosco, para se revelar e se mostrar aos seus escolhidos, através de sonho, através de visões, através de uma experiência. Deus ele vai se manifestar a Jacó. E olha o que vai dizer o versículo de número 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. É interessante quando nós lemos a palavra de Deus, o quanto ela se renova. E aí eu meditando nesta palavra, entendendo o propósito de Deus na vida de Jacó, eu compreendia hoje, junto com o Espírito Santo, que esta escada representa que a nossa chegada, a nossa ida ao encontro com Deus se dará em etapas. Por que Deus coloca uma escada? Para mostrar que nós vamos ter que percorrer vários tipos de níveis até chegar ao topo. Jacó estava num patamar ainda muito baixo. A experiência, a vivência, tudo que Jacó havia adquirido até então era insuficiente para ele se colocar diante de Deus, para ele se aproximar de Deus. Jacó era muito cru, que eu posso dizer isso espiritualmente. Jacó ainda era muito, vamos dizer, fraco no que diz respeito às coisas espirituais. E Jacó, ele está vivendo agora a primeira experiência através de um sonho, de uma visão que Deus dará a ele. E diz assim, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então a palavra é clara, mostrando que os anjos do Senhor estavam subindo e descendo, ou seja, eram como auxiliadores na subida e na descida. Ao longo de toda aquela escada, haveria anjos subindo e descendo. Deus mostrando que é grande o fluxo agora de mensageiros que levam e trazem resposta de Deus à terra. Não para. Por mais que nós venhamos pensar que Deus não está agindo, que Deus esteja demorando, aqui fica claro que o fluxo de anjos subindo e descendo dos céus, trazendo e levando petições e respostas de Deus, é muito grande. E é impressionante
Jacó ele ficou abismado, maravilhado com aquela visão. E diz o seguinte: e eis que o Senhor estava em cima. Deus estava no topo daquela escada, lá nos céus. E ele estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Deus até então não fala que é o Deus de Jacó. Por mais que Deus tenha Jacó como alguém escolhido, ainda Jacó não havia escolhido servir a Deus. Ainda Jacó não tinha tomado a decisão de caminhar com Deus. Aqui que está a diferença. Por mais que Deus queira que eu o sirva, por mais que Deus me escolha, por mais que Deus me molde conforme o seu padrão para poder me utilizar, basta somente Deus querer me usar? Não. Tem que haver também a escolha, tem que haver a reciprocidade, ou seja, temos que ser recíprocos com Deus. Jacó tinha que escolher ao Senhor também como Deus na vida dele. E ele deixa bem claro: eu sou o Deus de Abraão. Abraão foi bem sucedido. Eu sou o Deus de Isaque. Isaque era bem sucedido. Então, para que Jacó fosse bem sucedido, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, estava se manifestando a ele, estava se revelando a ele. O sucesso dependeria agora da escolha de Jacó. Mas veja o que Deus vai dizer para Jacó. Ele diz: esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Uma promessa. Deus está dizendo que aquela terra onde ele se encontra deitado hoje será dele. Será uma terra possuída pela sua descendência. A descendência de Jacó herdaria toda aquela terra a qual ele está pisando. A terra a qual as plantas dos seus pés estão pisando seria da sua descendência. Deus continua dizendo, versículo 14: e a tua semente será como o pó da terra. Ele está reafirmando a promessa feita a Abraão. Ele está dizendo: estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo que a família de Jacó, a semente que viria a descender de Jacó, seria uma família, uma semente, uma descendência abençoada, frutífera. Deus estava confirmando a bênção que estava sobre Jacó, sobre a sua descendência, a sua semente. E ele diz ainda mais: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho te dito. É muito interessante o que Deus ele fala aqui. Deus conhece os caminhos que Jacó vai percorrer. E ele está dizendo que não deixaria. É como ele estivesse agora dizendo para Jacó: por mais que você faça a escolha errada, por mais que você enverede agora por um caminho a qual eu não escolhi, eu não vou te deixar. Eu estarei do teu lado. Ou seja, Deus estava dizendo que seria com ele, ainda que ele passasse por momentos difíceis, ainda que ele enfrentasse momentos complicados, Deus estaria ao lado dele. Iria ser o seu cuidador, seria o seu escudo, a sua fortaleza. Deus estava mostrando para Jacó que não abriria mão daquela promessa. Ou seja, se a promessa estava sobre Jacó, Deus também estaria com ele. Deus está mostrando o quanto que uma promessa ela trai, o quanto o favor de Deus está realmente ligado àquele que tem a promessa e a possui. Mas só que Deus, ele vai nos ensinar mais. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele não sabia, não conhecia. Mas agora ele entende que aquele lugar é um lugar especial, é um lugar diferenciado, é um lugar onde verdadeiramente Deus habita, é um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus se revelara a Jacó. Então ele tem aquele lugar como um lugar do encontro, um lugar onde Deus de fato se revelou a ele. Você se lembra o lugar aonde pela primeira vez Deus se revelou a você? Você recorda, de fato, qual foi o lugar que pela primeira vez Deus te fez um chamado? Deus te fez
a chamada para o ministério ou para uma vida transformada, a qual hoje você está vivenciando. Eu me recordo quando no primeiro momento Deus me chamou, quando no primeiro momento Deus, Ele enviou a sua palavra, nunca saiu da minha memória. Por mais que eu tenha, por um tempo, ficado cego e na minha cegueira não ter enxergado, quando os meus olhos viram as escamas sendo retiradas, a primeira imagem, o primeiro lugar que veio à minha memória foi aquele lugar onde um dia eu recebi uma profecia, onde eu recebi uma palavra profética. E aquela palavra iria se cumprir, e de fato se cumpriu. De fato aquela palavra, ela cumpriu-se na minha vida. Então eu sei o que Jacó está agora entendendo. Por isso que eu digo que quando Deus ele promete, ele cumpre. Quando Deus ele libera uma palavra, ele vai cumprir aquela palavra. Ele é fiel. Ele é Deus capaz de transformar e mudar toda e qualquer que seja a circunstância, toda e qualquer que seja a adversidade. E Jacó, ele está agora com medo, ele está com temor, ele está sem saber como agir, como proceder, porque aquele lugar é o lugar onde Deus se manifesta. E no versículo 17, olha o que vai nos ensinar a palavra. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele está dizendo que aquele lugar é o lugar onde Deus se manifesta, e que aquele lugar onde ele se encontrava era o acesso, era um encontro realmente que muitos queriam ter com Deus, se dava justamente ali. Só que qual que é a porta? Não seria uma porta fisicamente visível, mas uma porta espiritual, o encontro. Jacó, ele nunca vai se esquecer desse encontro com Deus, daquele sonho que ele teve tão real, daquela voz que ele ouviu, daquelas promessas que foram proferidas. Mas Jacó, ao acordar, ele não vê a escada, ele não vê anjos, ele vê o deserto, ele vê aquele lugar terrível, aquele lugar sombrio, ele vê aquele lugar que causa medo, pavor, aquele lugar que para ele era frio e ao mesmo tempo quente. Jacó estava sem saber qual a direção tomar, qual seria agora a decisão a ser tomada, e ele decide fazer um voto com Deus, ele decide se comprometer com o Senhor, e veja o que ele vai dizer no versículo de número 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Jacó, ele vai levantar um altar, ele vai erguer um altar, pela primeira vez, devido ao temor que ele gera, ele cria, agora esse temor, levanta o altar e faz um voto, uma aliança com Deus. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó, ele fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Jacó, neste momento, ele faz uma aliança, ele se compromete verdadeiramente com o Senhor. Ele pede todo tipo de auxílio que o ser humano necessita. Ele pede comida, ele pede proteção, ele pede abrigo, ele quer ser revestido, ele pede que o Senhor o vista, que o Senhor o leve e o traga em paz. Jacó quer a certeza de que Deus estará realmente com ele em tudo o que ele fizer. Ele sabe que isso fará total diferença. Ele aprender ao longo dos anos de sua vida a experiência de Isaac, a experiência de Abraão. Ele entendera que foi a aliança com Deus que mudara a situação de ambos e que poderia mudar também a sua história. E você conhece bem a história de Jacó. Jacó vai para Padarã
ele vai trabalhar durante 14 anos por um amor, ele vai conquistar a mulher da sua vida, ele vai gerar filhos, depois ele vai trabalhar durante 7 anos, porque ele precisa também agora ter condições de sustentar a sua casa, de ter um amparo do Senhor em prol da sua família. Só que Jacó, ele se esquece de algo. Ele pediu tudo para Deus. Ele falou que queria até mesmo que o Senhor fosse o seu Deus se ele fizesse tudo. Só que Jacó, ele precisava ter novamente um encontro com o Senhor. Ele precisava viver uma experiência que marcasse a vida dele de uma vez por todas. Jacó precisava ter uma nova identidade. Jacó era marcado por estigmas na sua vida, a qual as pessoas achavam que ele sempre fora oportunista. Ele fora uma pessoa que usurpava os direitos dos outros. Jacó, ele nunca vivenciou na sua vida uma experiência de ter ali o direito e a glória das pessoas reconhecendo a sua obra. Sempre as pessoas pensavam que Jacó havia tirado proveito ou usado de uma maneira maliciosa para alcançar aquilo que ele possuía. E chegou o momento de Jacó reverter este quadro. Chegou o momento de Jacó mudar todo este estigma. Chegou o momento de a história de Jacó ser transformada, ser mudada. Como a minha história, como a sua história, diante de Deus, precisa ter um momento também de mudança, um momento de transformação. E quando isso vai ocorrer? Como isso realmente vai se dar? Quando isso tudo começa a transformar? Vá comigo lá, no capítulo 32, a partir do versículo de número 22. Quando Jacó decide agora voltar para casa, quando Jacó coloca na sua mente e no seu coração o desejo de retornar para o seu lar, para consertar os erros cometidos no passado, para enfrentar os seus medos, para confrontar os temores que um dia ele havia deixado no passado. Então ele precisa agora ir de encontro a tudo isso para que Deus mude a história dele. Ele precisa confrontar muitas coisas que ficaram atrás, que não foram apagadas, que não foram esquecidas. Veja comigo o que vai dizer: e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. É interessante frisar aqui que o val de Jaboque, para que as pessoas entendam, este val de Jaboque, ele era a parte mais rasa do rio, a parte, vamos dizer, mais fácil de se atravessar do rio. Jacó, ele percebendo que o rio dividia, ou seja, a água mais uma vez estava ali como divisor, o divisor do passado e do presente, como também do futuro. Jacó tinha que atravessar aquele rio. Ele tinha que passar o rio do Jaboque, ele tinha que passar o val. Então ele encontra o lugar mais fácil, ele encontra o lugar mais raso para atravessar. É impressionante como a gente já percebe o quanto que Jacó, ele tem ainda umas malícias. Ele vai procurar o lugar mais fácil, o lugar mais seguro, o lugar mais, vamos dizer, menos perigoso, para que ele atravesse com tudo o que ele tem. Ele vai buscar a parte mais fácil de se atravessar. Este é um ponto em comum em todos nós. Mesmo quando eu quero acertar, mesmo quando eu busco querer consertar o que eu fiz de errado, eu sempre vou procurar de uma maneira mais fácil, de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira que eu venha perder menos, porque atravessar o Jaboque, poderia ser perda para Jacó. Então ele vai procurar um lugar mais fácil, ele vai buscar o acesso menos perigoso, menos prejudicial para tudo que ele possui. E ele vai fazer o seguinte, preste bem atenção, versículo de número 23. E tomou
e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Tudo o que ele tinha, ele fez passar. Ele conseguiu passar tudo o que ele havia adquirido em Patã-Arã. Ele agora está voltando para casa, ele está voltando para a terra que um dia ele deixou, e ele está voltando de uma forma, vamos dizer, ao olhar do homem, por cima, bem-sucedido. Mas só que nada mudou em Jacó. Nada ainda tinha sido transformado. Ele é um rapaz agora bem-sucedido, ele tem 2 esposas, tem 2 concubinas. Jacó, ele tem 11 filhos. Jacó tem muitas pessoas ao seu serviço, gados e gados, rebanhos e rebanhos. Mas algo ainda está dentro de Jacó, um vazio, algo que tem que ser preenchido. Há nas nossas vidas momentos em que nós queremos preencher vazios que está dentro de nós. Por mais que a pessoa se torne bem-sucedida, por mais que a pessoa se torne alguém que alcance muitos e muitos objetivos que foram feitos, idealizados ao longo da sua caminhada, há vazios dentro de nós que só vão ser preenchidos pela mão de Deus. E Jacó se sente vazio. Ele sabe que algo dentro dele, que só ele sabe, que só ele conhece, que ninguém vê, que ninguém conhece, nenhuma de suas mulheres, nenhum dos seus filhos conhece o vazio que Jacó carrega. Assim são muitos de nós. Os anos se passam, as experiências vão nos moldando, vão nos capacitando, vão nos fazendo viver experiências, porém, há coisas que estão dentro do nosso coração, há vazios que existe dentro de nós, que não se preenche com a riqueza, não se preenche com o sucesso, não se preenche com a vaidade, não se preenche com os grandes momentos de conquistas, de grandes projetos alcançados. Jacó, ele tem um vazio dentro dele. Jacó ainda está se sentindo vazio, oco, porque algo dentro dele está o corroendo. Algo dentro de Jacó está o machucando, algo que no passado precisa ser consertado, algo que vai dar para ele condições de prosseguir. Jacó, ele guarda algo dentro de si que ninguém conhece, e ele precisa resolver isso, ele precisa mudar, ele precisa transformar aquela situação. E como fazer isso? Como mudar toda essa história? Como fazer tudo isso ser transformado e mudado? Ele precisa voltar lá atrás, ele precisa reconhecer os seus erros, ele precisa viver agora e confrontar todos os seus momentos difíceis deixados no passado. Porém, Jacó quer fazer tudo isso, mas ele está fazendo ainda, querendo dar um jeitinho, ele está querendo fazer algo que Deus não se agrada, ele está querendo consertar, mas consertar precavendo-se de alguma possível situação que fuja o seu domínio, que fuja o seu controle. Veja comigo no capítulo de número 32, no versículo de número 8. Olha o que vai dizer. Porque dizia Jacó: se Esaú, o seu irmão, vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Ou seja, ele está querendo consertar a história da vida dele, ele está querendo se colocar agora a se consertar com o seu irmão, mas ele está cheio de restrições, ele está indo, mas ele está com medo que algo dê errado. Isso não é confiança, isso não é fé, isso não é depositar a confiança em Deus. Enquanto eu estiver preocupado, enquanto eu estiver preocupada, enquanto eu quiser agir ao meu modo, à minha maneira, eu não estou confiando, eu não estou acreditando. Ele vai dividir o que ele tem em 2, com medo de perder, com medo de não possuir a vitória naquilo que intenta. Mas aí está o erro. Quem cuidou de Jacó 21 anos, não cuidará deste encontro? Quem o fortaleceu e o protegeu, não o manterá agora firme diante deste momento? Então por que temer? Por que querer
se precaver usando meios humanos, tentando socorrer ou salvar com a força humana. Ele tinha que defender, ele tinha que se preocupar, ele tinha que estar agora realmente dependendo totalmente de Deus. Este era o ponto correto. Só que Jacó, ele precisa aprender 3 coisas. Ele precisa vivenciar 3 momentos na sua vida. Primeiro, ele precisa enfrentar o passado frente a frente. Esse negócio de eu não querer saber do passado, quando eu falo do passado eu não falo de pecados, pois o pecado o Senhor lança no mar do esquecimento. Mas eu estou falando de situações que precisam ser resolvidas, situações que precisam ser consertadas, pendências que estão travando a minha felicidade. Aquilo que está impedindo eu ser uma pessoa próspera, bem-aventurada. Há situações na nossa vida que estão aprisionadas no nosso passado, mas que estão travando o nosso futuro. Há situações que muitos dizem assim, não, Deus não olha para o passado. Deus não se importa com as coisas que eu fiz no passado, sim. Só que há situações que precisam ser resolvidas. Há situações que precisam ser colocadas a limpo. Jacó, ele tem uma pendência com seu irmão. É sangue, é família. Deus está dizendo que ele não pode prosseguir tendo a vida dele travada, a vida dele bloqueada. Ele está com uma pendência com o irmão. Ele está com uma situação que está o paralisando. Aquilo está moendo. Aquilo está causando na vida de Jacó um grande momento de dor. E ele precisa consertar aquilo. Deus está mostrando para nós que para que o meu sucesso ele seja total, para que a minha bênção ela seja inteira, eu preciso consertar ou resolver as pendências que eu deixei no passado. Aquilo que ficou paralisado no meu passado. Veja o que vai dizer o versículo de número 3. Aprenda comigo. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E olha o que diz mais. E ordenou-lhes dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Jacó está voltando não por cima, mas ele está voltando por baixo. Ele está se colocando na posição de servo. Ele está reconhecendo o seu irmão como Senhor na vida dele, mesmo sabendo que a bênção estava sobre ele. Ele está se humilhando para que ao tempo determinado de Deus, Deus o exalte. Ele está agora se precavendo, ele está agora dando honra para receber honra. Ele está mostrando a diferença daquele que tem agora Deus no controle, Deus na direção, mesmo que ele vai tentar fazer o plano B, tentar fazer ali algo que venha garantir pelo menos metade do que ele possuía. Olha o versículo de número 5. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu Senhor, para que ache graça aos teus olhos. Jacó ele está dizendo, eu tenho tanta coisa, mas ele não tem paz. Ele não se sente em paz. E quando ele estava em Patã Arã, era uma coisa, mas agora ele está voltando. Ele vai ter que confrontar, ele vai ter que se colocar frente a frente com o seu passado e pior, diante do seu irmão Esaú. E como viver essa experiência? Como enfrentar tudo isso? Como se dá diante destes momentos? E Jacó, ele tinha que entender, como eu vou vencer isso? Ele precisava agora reconhecer os seus erros. Ele precisava se consertar com Deus. Ele precisava tomar uma decisão diante do Senhor. E veja o versículo 9. Olha o que vai dizer aqui o versículo 9, que Jacó nos ensina. E disse mais Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque. Ó Senhor, que me, disseste, torna a tua terra e a tua parentela,
e far-te-ei bem. Olha bem o que ele está dizendo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, mas ele não se atreve ainda a dizer o meu Deus, porque Jacó precisa de uma experiência. Jacó ainda precisa mudar, ele precisa ver o seu retorno. Ele falou: se o Senhor fizer em paz eu voltar para a minha casa, então o Senhor será o meu Deus. Jacó, ele tem ainda esse jeito duro. Ele só vai reconhecer Deus como o Senhor na sua vida se em paz ele voltar. Jacó, ele fez o voto há 21 anos atrás, mas continua lembrando daquelas palavras: o Senhor só será o meu Deus se em paz eu tornar a minha casa, se em paz eu voltar ao lar. E olha o que vai dizer no versículo 10: menor sou eu do que todas as beneficências e que todas as fidelidades que tivestes com o teu servo. Ele falou: eu não sou nada, o Senhor fez muito por mim. Ele disse mais: porque com o meu cajado passei este Jordão. Somente com um cajado, mais nada Jacó ele tinha. Ele só tinha um cajado nas mãos, e agora me tornei em 2 bandos. Agora eu tenho 2 bandos, ou seja, ele tinha tanto que ele pôde dividir, ele pôde se separar, ele pôde fazer com que o que ele possuía fosse dividido. Tanto que Deus o prosperou, o tanto que Deus o abençoou. Preste bem atenção nisso. Versículo de número 11: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não me venha, e me fira, e a mãe, e eu não venha e me vira, e a mãe com os olhos. Olha bem, com os filhos, né? Ele diz: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos, ou seja, a minha família, a minha casa, os meus filhos, as minhas esposas. Não faça isso, o Senhor me proteja, me guarda, me livra. Jacó está preocupado, ele está angustiado, ele está sem saber o que ele vai fazer. Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Ele não é guerreiro, ele não é da violência, ele nunca viveu uma experiência de batalha, e ele está com medo, e é razão, ele tem que ter medo. E olha o que vai dizer mais ainda para nós, versículo 12: e tu o dissestes, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele falou: lembra, Senhor, da tua promessa. Então não deixe nada acontecer comigo, nem com os meus filhos, nem com as minhas esposas. Livra-nos de todo este mal, nos livra de tudo isso. Só que Deus ouviu a oração de Jacó. Só que para Jacó viver aquela experiência, para Jacó viver aquele momento glorioso, ele precisava agora viver uma batalha. Não era uma batalha com o passado, não era uma batalha agora com os seus pecados, com os seus erros, mas era uma experiência, uma batalha interior. Ele precisava viver uma experiência com Deus, algo que mudasse a história da vida dele, algo que transformasse Jacó completamente. Volta comigo, lá em Gênesis, capítulo de número 32, nós vamos voltar para o versículo de número 27. Olha o que vai dizer, vamos lá. Está dizendo assim para nós: e Jacó, ele vai agora viver uma experiência, uma batalha, e Deus vai perguntar para ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Mas por que Deus pergunta o nome de Jacó, se ele conhece a cada um de nós? Por que Deus ele vai fazer essa pergunta? Por que Deus vai perguntar para Jacó qual é o seu nome? Qual seria o propósito de Deus em perguntar para Jacó o nome dele? Veja comigo aqui, volta comigo 2 versículos. O versículo de número 25. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Uma batalha aconteceu, ocorreu naquele momento. Quando Jacó ficou só,
no val de Jaboque, um anjo, ele apareceu e começou a lutar com Jacó, lutar com ele. E Jacó estava agora entendendo que aquela era a experiência que ele precisava. Ele sabia que aquele era o momento que poderia mudar, transformar completamente a sua vida. E olha o que ele vai dizer aqui no versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Até que a alva, ela começasse a subir, Jacó está lutando. E chegou o momento em que Jacó agora está vendo a sua oportunidade ser-lhe arrancada. E o versículo 25 diz: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ou seja, Jacó, ele se atracou, ele se agarrou àquele anjo. Ele entendeu que há 21 anos atrás ele teve vários anjos subindo e descendo uma escada, e ele não teve iniciativa, ele não teve decisão, ele estava ainda muito inexperiente, mas agora ele sabia aquilo que estava acontecendo. Era um momento de mudança. Jacó não quer voltar de novo para o deserto. Jacó não quer voltar mais para aquela vida que ele tinha. Jacó, ele quer ser abençoado. Jacó tem a bênção do seu pai Isaac, mas Jacó não tem ainda a bênção de Deus. Jacó ainda não tem a bênção do Senhor. Jacó precisa da confirmação, da unção que vem de Deus. Ele tem a bênção do pai, ele tem a profecia, ele tem a promessa, mas ainda ele não foi abençoado pelo Senhor. Ele não havia sido determinado por Deus a começar a viver aquilo que ele havia prometido. E Jacó, ele quer que aquilo se cumpra agora. Então ele vai lutar. Ele vai usar o que ele tinha como marca na vida dele, de ser um lutador, de ser aquele que guerreia, aquele que luta para vencer, aquele que não abre mão daquilo que deseja. Jacó vai usar a sua força para poder ganhar algo da parte de Deus e não perder aquela oportunidade. Jacó então começa a lutar, e quando ele pensa que está prevalecendo, o anjo então toca a sua coxa, e vai e faz com que Jacó, ele seja enfraquecido naquela hora. Ele começa a manquejar, ele começa a sentir naquele momento o peso da mão de Deus sobre a vida dele. O caminhar de Jacó é mudado, a vida de Jacó não será mais a mesma. Jacó agora será completamente diferente. Jacó não vai voltar com aqueles passos firmes, mas Jacó vai voltar caminhando agora manquejando. Algo mudou. Seria visível a mudança em Jacó. Aquele que saiu correndo, fugindo, agora está voltando manquejando, ainda que cheio de glória, ainda que cheio de posses, ainda que bem sucedido. Algo aconteceu com Jacó, algo mudou a vida dele. Jacó está voltando diferente. Esaú, quando ver o seu irmão, vai ver que Jacó não é aquele que fugira. Ele está agora diferente, alguma coisa mudou. Ele tem algo que o prende. Ele não está caminhando livremente como caminhava antes. Alguma coisa aconteceu. Essa mudança as pessoas têm que ver em nós. Nós precisamos viver essa experiência de uma mudança, do toque de Deus em nossas vidas. Deus, ele vai mudar Jacó num toque, na juntura da coxa. E olha aqui que vai dizer o versículo de número 26. E disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu, eu tenho que ir. E ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. Jacó já era abençoado, ele já tinha a bênção de seu pai, mas ele está mostrando para nós que falta algo, falta o aval de Deus, falta a permissão do Senhor. Lembra que eu te ensinava que Jacó, ele disse que o pai dele saberia que certamente ele não era Esaú, e que ele seria amaldiçoado em vez de ser abençoado. Ou seja, ele tinha consciência que ainda que a bênção viesse sobre ele, a bênção não iria acontecer enquanto Deus não revertesse aquele quadro. Jacó sabia que ele precisava agora da bênção de Deus para tirar tudo de errado que estava sobre a sua vida. Querendo acertar, Jacó,
Ele que possuía a bênção acabou errando. E ele viveu as consequências durante 21 anos. E agora ele está querendo que Deus coloque sobre ele a unção, que venha exterminar, eliminar toda a maldição. Tudo que de fato, ele um dia recebera pelas suas ações, pelas suas atitudes. Jacó agora, ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. Olha bem, ele está lutando pela bênção. Ele já é bem sucedido. Jacó está dizendo: eu não quero nada do que eu recebi, se a sua bênção, Senhor, não for comigo. Do que adianta ter tudo na vida se não tiver a bênção de Deus? Do que adianta possuir tudo neste mundo? Muitos desses dias estão querendo até abrir mão de tudo que tem, porque o bem maior é a vida, porque o bem maior é saber que está na presença de Deus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, se hoje o Senhor vier e falar: eu vim tomar a tua alma? Jacó está falando: o que me resta, o que me interessa, a única coisa que eu quero é a tua bênção, Senhor. Tudo meu já passou, em 2 bandos foram divididos, mas eu não abro mão de ser abençoado por ti. Eu não abro mão de ter uma experiência com o Senhor. Aí Deus, ele vai fazer a pergunta inicial desta mensagem. Preste bem atenção nisso. Aí ele disse-lhe, olha bem, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Aqui para Jacó foi difícil. Aqui para Jacó foi complicado. Por que Deus pergunta o nome de Jacó? Por que Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Porque Deus queria que Jacó fizesse uma autorreflexão. Porque Deus queria que Jacó entendesse quem era ele. Jacó tinha que entender que os anos se passaram, mas nada na vida dele espiritualmente havia mudado. Ele era ainda o Jacó. Ele era ainda o mesmo. Ele ia conseguir possuir muitas coisas, mas ele em si mesmo não havia mudado. Ele continuava o mesmo. Ele falou: o que mudou na sua vida? Quem é você hoje? Como que você se chama? Qual é o teu nome? Jacó, ele vai dizer para Deus: eu estou conjecturando, eu continuo o mesmo, eu sou ainda o Jacó. Na minha vida tudo mudou, menos eu. Eu continuo com os mesmos estigmas. Eu tenho ainda as mesmas características de antes. Eu não mudei. As pessoas olham para mim e enxergam o mesmo Jacó de antes. Tudo que Jacó havia adquirido não foi capaz de mudá-lo. Ele continuava sendo o mesmo. E Deus perguntou: quem é você? Qual é o teu nome? E se Deus olhar para mim hoje, quem sou eu hoje? Quem é você, meu amado? Quem é você, minha querida? Se Deus perguntar para você depois de 10 anos quem é você, será que é ainda o mesmo mentiroso? Será que é ainda aquele mesmo que fazia as coisas erradas? Será que Deus perguntar quem é você, você vai falar assim: ah, eu sou aquele mesmo que faz as coisas que desagradam ao Senhor? Ou seja, ele viveu 21 anos vivendo a promessa, vivendo o cuidado de Deus, mas não havia mudado o seu nome. Ele continuava sendo o mesmo Jacó, que queria dizer, né? Ou seja, ele era ainda um enganador aos olhos de muito. Ele continuava sendo a mesma pessoa do passado. Ele precisava mudar. E um só é capaz de mudar o nosso nome. Uma única pessoa é capaz de reverter todo o quadro da nossa vida. Só uma pessoa pode nos acrescentar um novo nome. E este estava diante de Jacó. E naquele momento Jacó, eu acho que entristecido. Jacó agora com cabeça baixa, ele vai dizer: eu ainda continuo sendo o mesmo Jacó. Aí eu te pergunto, se Deus te perguntar quem é você, qual é o teu nome, você vai dizer que ainda é o mesmo filho de antes? Que é a mesma pessoa que guarda ressentimento, mágoa, rancores,
é a mesma pessoa que não perdoa, é a mesma pessoa que já há 20 anos na casa de Deus, recebendo os favores de Deus, abençoado, prosperando, mas se tiver que voltar, e se encontrar com alguém, qual vai ser a sua personalidade? Como você vai se portar? É isso que o encontro com Deus muda. Deus ele não quer nos só enriquecer, Deus não quer só nos prosperar, Deus quer ver mudança na nossa vida. Passado 21 anos, Jacó mudou ou ainda não mudou? É o que Deus está perguntando para ele. E ele disse assim: Senhor, eu continuo sendo o mesmo Jacó, nada mudou em mim, recebi tantas coisas de Deus, mas continuo o mesmo. Continua a mesma pessoa? Não pode. Eu não posso continuar o mesmo. Eu tenho que ter mudança. Tem que haver coisas novas. E é isso que Deus esperava de Jacó. Uma mudança. É isso que Deus espera de mim, espera de você, uma mudança. Não dá para ficarmos na casa de Deus 20, 30, 40, uma vida inteira e não tiver mudança. Tem que haver mudança. Temos que ser diferentes. As pessoas têm que dizer: este aí não é aquele que eu conheci, este aí não é aquela que eu conhecia, ele mudou, é outro, é outra. É isso que Deus queria que Jacó realmente ele vivesse. Jacó tinha que chegar diferente, não era só manquejando, mas em atitudes diferentes. O encontro com Deus nos muda. O encontro com Deus faz transformação. Vai me desculpar a sinceridade. Se uma pessoa não teve mudança, nunca teve encontro com Deus. Há pessoas que ainda nos dias de hoje têm coragem de falar: se esta pessoa fizer isso, se suscitar o velho homem, meu Deus, olha aqui, roda baiana, misericórdia. As pessoas estão com o linguajar do velho homem, da velha mulher, da velha criatura. Não pode. Eis que o Senhor nos ensinou. Nós temos que ser completamente diferentes. Eis que tudo se fez novo. Eis que somos nova criatura. Não dá para continuar com os mesmos comportamentos de antes. O encontro com Deus muda a pessoa. Transforma. Aí Deus vai falar para Jacó o seguinte, preste atenção. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha o que Deus está dizendo aqui, que como um príncipe, como um diplomata, com diplomacia, não com jogos, vamos dizer, com situações de golpes baixos. Está falando como um príncipe. Deus está mostrando que Jacó foi justo com Labão. Jacó, ele confiou em Deus no momento daqueles 21 anos. E agora ele está sendo justo com Deus. Ele está sendo sincero com o Senhor. Então Deus está dizendo, está honrando agora a atitude que Jacó teve. Ele está dizendo como um príncipe, como alguém de grande valor, de grande estima. Você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. É assim que nós temos que ser. Temos que ter diplomacia. Temos que ser pessoas que lidam com a adversidade, com aquilo que Deus nos ensinou, as armas espirituais. Não usarmos golpes baixos, palavras de baixo calão. Temos que ser pessoas que têm um comportamento digno de um príncipe, de uma princesa, de filhos do rei. Deus está louvando a atitude de Jacó e Ele quer também louvar as nossas atitudes. E naquele momento, olha o que vai dizer. Então não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Esse será o teu nome a partir de hoje. Deus mudou o nome dele. Deus tirou o estigma que ele carregava para poder agora colocar sobre ele uma nova identidade. E para finalizar,
E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Preste bem atenção. Por que Deus fala? Por que perguntas pelo meu nome? Não confia que sou eu? Não crê que sou eu o Senhor? Muitas vezes a gente está recebendo a palavra, mas quer saber se é realmente de Deus. Qual é o teu nome? Uai, eu sou o Deus que te abençoou. Eu sou o Deus que estou mudando o teu nome. Ou você crê ou não crê. Ou você acredita ou não acredita. Ou você toma posse ou não toma. A decisão é sua, Jacó. Ele: não vou falar o meu nome, eu não vou falar. Se você quiser, é pela fé, não é por vista. Se você acreditar, a partir de hoje o teu nome é Israel. Mas se você não crê, você continua como Jacó. A decisão é minha, a decisão é sua. Se você quiser, o novo nome está sendo escrito, o livro da vida, um nome a qual você vai conhecer naquele glorioso dia. Mas você precisa tomar uma decisão hoje, e tem que ser agora. Jacó, ele tomou aquela decisão e disse, chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Ele creu, ainda que ele não revelasse o seu nome, ele disse: eu vi Deus face a face. Eu contemplei a face de Deus e a minha alma, ela foi salva. O medo que ele tinha, a aflição que ele enfrentava, acabaram todas naquele momento com o encontro com Deus. Que hoje venhamos ter esse encontro com Deus diariamente, todos os dias da nossa vida, para que Deus se manifeste como nosso grande El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, que vai nos honrar acima de tudo e de toda e qualquer que seja a situação. Quero orar por você, meu amado, quero orar por você, minha querida, que hoje precisa ter esse encontro com Deus. Você que precisa entregar a tua vida a Jesus, você que precisa se reconciliar com Cristo, você que precisa e necessita buscar o Espírito Santo e ser renovado, renovada a cada dia, e ter uma experiência acima daquilo que é a média, uma experiência sobrenatural. Quero que você traga a tua mão direita à altura que fica o local do teu coração. Quero orar por você. Quero que você, a partir de agora, creia que Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar de uma forma gloriosa e poderosa. Feche os teus olhos. Olha assim comigo dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que neste momento o teu Espírito Santo venha e conheça o meu interior e faça em mim algo que é agradável, que é, meu Deus, agora necessário e preciso para que a minha experiência especial e sobrenatural que eu preciso ter com o Senhor seja gerada e que a minha vida nunca mais venha a ser a mesma. Diga: meu Deus, eu quero e eu preciso receber um novo nome, e que o Senhor confirme este nome no livro da vida do Cordeiro e me faça entrar, Senhor, na cidade santa pelas portas. Diga: meu Deus, eu quero, como Jacó, ser marcado pela obediência, pela fidelidade, pela comunhão, de servir ao Senhor com inteireza do meu coração, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, meu amado, deixa eu orar por você, minha querida. Senhor Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui hoje, por mais uma vez preparados, prontos para ouvir a tua direção, para ouvir a voz do Senhor e clamarmos pelaquilo que só o Senhor pode fazer em prol de cada um dos teus servos e servas. Meu Deus, que a sua palavra venha produzir grande resultado, para o qual o propósito ela foi enviada. Que o Senhor use, meu Pai, a cada um dos filhos e filhas do Senhor com poder, autoridade, como o Senhor usou a Jacó, como o Senhor, meu Pai, o levantou para ser uma coluna dentro da sua casa. Levanta este homem, levanta esta mulher, fortalece, meu Pai, a cada um dos teus filhos e faça com que cada um deles viva uma experiência única, mas uma experiência marcante, para que toda a história da sua vida nunca mais venha a ser a mesma.
mas que todo momento de intimidade com o Senhor seja vivenciado por uma experiência ainda maior, ainda melhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, que assim seja feito.